Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira. Uma quinta-feira, né, meu amigo torcedor, cheia de expectativas para essa semana, até porque já depois de amanhã o Vasco volta a campo para enfrentar a equipe do Bragantino dentro do Caldeirão de São Januário. Terça-feira que vem já tem mais um grande jogo contra o Atlético Goianiense, dentro também do nosso Caldeirão, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. É jogo grande atrás de jogo grande, é decisão atrás de decisão. E é claro, aqui neste Boa Noite Gigante, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre tudo que vem acontecendo no nosso Cruz Maltino, que desembarcou hoje no Rio de Janeiro e já iniciou a preparação para este jogo importantíssimo de sábado. Além dessas, muitas outras informações, falar, é claro, sobre movimentações de mercado que o Vasco hoje planeja internamente, falar sobre arbitragem, pois está definida a arbitragem para o jogo desse próximo sábado contra o Bragantino e o jogo também de terça-feira que vem contra o Atlético Goianiense. Então, um Boa Noite Gigante aí agitado, movimentado, com muitas informações que você, é claro, não poderá perder. Porém, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Então, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem aí o nosso conteúdo e façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Fechado, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui, primeiramente, com vocês, este Boa Noite Gigante. Falando sobre essa torcida do Vasco, que a cada dia que passa surpreende de uma forma completamente impressionante. Ingressos para Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Jogo que estará acontecendo nesta próxima terça-feira, às 9h45 da noite. Estão esgotados. Todos os ingressos colocados à venda já foram emitidos. Com isso, meu amigo torcedor, São Januário, terça-feira que vem, irá pulsar. É jogo grande, é casa cheia, é São Januário lotado e a torcida vascaína, é claro, apoiando o nosso Cruz Maltino. Além disso também, além de falar sobre esse Vasco Atlético Goianiense, sobre os ingressos já esgotados, também tivemos hoje uma marca importante chegando nos sócios torcedores do Vasco. Sócio do Vasco que infelizmente estava muito decaído há algum tempinho atrás, principalmente quando se tinha a 777 Partners como a grande gestora, né, do Vasco da Gama SAF. A coisa virou. E o anúncio de Felipe Coutinho ajudou muito para essa guinada, né? O Vasco da Gama hoje chegou à marca dos 63 mil sócios torcedores. Lembrando que há pouco tempo atrás tínhamos apenas 28 mil sócios. Mais de 30 mil sócios torcedores já chegaram aí nesse período recente. Quem sabe chegar ainda nesse ano de 2024 a marca dos 100 mil, por que não? Um sócio torcedor, um sócio vascaíno, que já conseguiu bater os 180 mil sócios naquele ano de 2019, porque não sonharmos com esse número tão grande dos 100 mil ainda nesse ano de 2024. O Vasco merece isso, nosso clube merece isso. E é claro, a grandeza da torcida, com toda certeza, fará com que o Vasco chegue a esse número tão grande. Show, Vascão! Prosseguindo ainda, é claro, com o vídeo, falando aqui sobre essa preparação para o jogo de terça-feira, ou aliás, para o jogo de sábado, né? De depois de amanhã, antes do jogo de terça, porque o Vasco hoje voltou a campo, tá? O elenco Cruz Maltino que desembarcou ainda hoje, nessa manhã de quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro. O elenco do Vasco na tarde de hoje já foi a campo se preparar para esse jogo de depois de amanhã contra o Red Bull Bragantino. O elenco do Vasco dormiu, tá? Em Goiânia, o jogo que terminou muito tarde, ontem, 11h30 da noite. O elenco Cruz Maltino, ali o planejamento feito pelo departamento de futebol optou por dormir em Goiânia e logo na manhã de hoje sair de Goiânia em direção ao Rio de Janeiro. Os atletas, logo chegando ao Rio, irem até o CT
para fazer aí, no caso, esse trabalho, realizar esse treino dentro do centro de treinamento. Parte do grupo fazendo o tal do regenerativo e outra parte indo aos gramados do CT realizar o treino. Além disso, também foi confirmada a arbitragem para os 2 próximos jogos do Vasco. Para sábado, teremos como árbitro Gustavo Bauerman, de Santa Catarina. Salvo engano, né, o árbitro que apitou esse último jogo do Flamengo contra a equipe do Atlético Goianiense. Salvo engano, tá? No último sábado. E para o jogo de terça-feira que vem, aí é dose, né? Teremos Braulio da Silva Machado, esse é o nome da fera aí, que vai apitar o Vasco e Atlético Goianiense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Braulio da Silva Machado é um nome que dá arrepio, eu acredito, ao torcedor vascaíno, um nome aí que o vascaíno não tem coisas boas, né, para lembrar. Sobre essa preparação, inclusive, para esse jogo de sábado, importante falar aqui com vocês, é claro, né, o Vasco da Gama, que tem que se preparar mesmo para essa partida, porque temos 2 desfalques muito importantes para esse jogo de sábado. O Vasco não poderá contar com o Hugo Moura, com o Matheus Carvalho, o Hugo Moura vai estar à disposição, e com o Paulo Henrique. Ao meu ver, são 2 peças chaves para o sistema defensivo do Vasco, porque o Matheus Carvalho é um volante que está jogando muita bola, nitidamente caiu fisicamente, então acho que vai ser até importante ele ficar de fora desse jogo de sábado para voltar em ritmo para o jogo da próxima terça-feira contra o Atlético Goianiense. E o Paulo Henrique também, um jogador que é assim acima da média física, mas que ontem cansou e não à toa teve que sair para o Puma Rodrigues. Normalmente a gente não vê o Paulo Henrique cansando em um jogo, porque esse lado físico dele é muito forte, mas ontem ele cansou. Por quê? Porque o Vasco está cansado, cara. O Vasco enfrenta 4 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro, gramado precário. Nesse jogo do último domingo contra o Grêmio em Chapecó, após o jogo contra o Grêmio, já voltou a viajar para enfrentar o Atlético Goianiense ontem. Então o elenco do Vasco nitidamente está cansado. Então acho que vai ser importante tanto para o Paulo Henrique quanto para o Matheus Carvalho esse descanso, mas vão fazer falta, com toda certeza irão fazer falta para o elenco do Vasco. Então Rafael Paiva vai ter que quebrar a cabeça hoje na quinta e amanhã na sexta, nesses 2 dias, para definir qual será o time que vai a campo para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino nesse sábado, às 7 horas da noite, no Caldeirão de São Januário. A expectativa é, claro, que no lado direito o Puma entre como titular, a não ser que Rafael Paiva opte por fazer uma trinca de zagueiros, aí coloque Maicon, Rojas e Léo, algo que a gente já viu acontecendo. E para o lugar do Matheus Carvalho, a expectativa é enorme que Souza ganhe pela primeira vez a oportunidade de sair como titular dessa equipe do Vasco da Gama. Inicie o Vasco com Souza e Hugo Moura. Ou não sei, o JP pode sair jogando, um jogador de mais intensidade. O Bragantino é um time intenso fisicamente. Talvez o Vasco tenha que botar jogadores assim mais viris fisicamente, né? Para estar ali dentre os 11 iniciais, mas é um jogo tenso. E o Rafael Paiva tendo que, é claro, quebrar a cabeça para definir quem irá a campo. Certo é, preparação forte, o Vasco se preparando para essa partida importante de sábado contra o Red Bull Bragantino. Esse jogo também muito importante da terça-feira que vem contra a equipe do Atlético Goianiense no jogo de volta das 8avas de final da Copa do Brasil. E olha, Vascão, informação importante aí, dada nessa tarde de hoje, né, pelo Globo. A gente teve muitas informações nessa quinta-feira, a gente inclusive trouxe a vocês um vídeo, não é por nada não, mas um vídeo muito bom nessa tarde de hoje, que foi o nosso Fala Gigante. A gente explica muita coisa errada que está acontecendo na SAF do Vasco da Gama. E a última é sobre essa perda de 10% das ações do Vasco para o escritório de advocacia. Foi contratado pelo vice jurídico à época, Zé Cabulhões, em 2022, cobrando valores acima do mercado. Algo assim vergonhoso que aconteceu, mais uma das irregularidades nesse processo de venda da SAF do Vasco. Então, se você não viu, corre lá para dar uma olhada. E a gente também teve algumas informações exatamente sobre esse processo aí, não de venda, mas sobre como estava sendo tocado o futebol e a vergonha que era, né? Foi se batido o martelo, uma informação dada até pela Emanuele Ribeiro, do GE Globo, que o Vasco sofreu 2 vezes o risco de ser punido com o transfer ban na FIFA, tá? Realmente sofreu esse risco. E automaticamente o transfer ban, ele é um regulamento que ele impede de o Vasco conseguir registrar atletas numa janela de transferências. Uma delas foi por conta do atraso ao Nacional do Uruguai pelo pagamento de Pumita Rodrigues do ano passado. Então o Vasco ficou devendo o Nacional a ponto da FIFA quase colocar o Vasco dentro de um transfer ban. Algo que eu não lembro de ter acontecido, mas com a SAF quase aconteceu. Uma grande vergonha aí que essa empresa norte-americana fez com o Vasco da Gama nesse período recente, né? A gente chegou também a trazer a vocês no Fala Gigante uma dificuldade que o Vasco vinha tendo
de liberar alguns atletas nessa janela de transferências, e também a Emanuele Ribeiro, trouxe informação na matéria escrita pela mesma no GE. Ela confirma que o Vasco recebeu até proposta por alguns jogadores, propostas que estão na mesa, mas essas propostas que são nesse momento não avançadas por conta da vontade de alguns atletas, porque os atletas querem permanecer no Vasco, não querem deixar o clube, e as outras equipes muitas das vezes não têm a condição de pagar o salário dos jogadores. A gente também chegou a comentar com isso com vocês no Fala Gigante. Então, assim, hoje é um desafio do Vasco nessa janela de transferências. Qual é o desafio? Diminuir a folha salarial, que é uma das mais altas da Série B. Mas esse desafio é muito difícil de ser vencido, porque os clubes que querem contratar os atletas do Vasco não têm condições de contratá-los devido ao alto salário. Olha que loucura, né? O Vasco tem que diminuir a sua folha, mas não consegue. Porque, assim, teoricamente, quando você tem um grupo caro, isso é a teoria, esse grupo tem que ser bom. Por exemplo, a gente olha para o Flamengo. O Flamengo é um elenco caro. Se não me engano, o Flamengo deve ser a maior folha salarial do futebol brasileiro. Mas aí você vê um jogador que não é utilizado no Flamengo, que ok, pode até ser caro, mas se não for utilizado, algum clube vai querer levá-lo. A gente olha para o Flamengo e se tiver algum jogador ali que não está sendo utilizado, mesmo caro, algum clube vai levar. E eu estou usando o Flamengo como exemplo, a gente pode usar o Palmeiras. Marcos Rocha, o Rony, Zé Rafael, qualquer jogador ali que, se não for utilizado, algum clube do futebol brasileiro vai querer, mesmo sendo caro. Atlético Mineiro, a mesma coisa, o Vargas aí, ó, estava nesse período recente, nem sequer sendo relacionado e tem um salário altíssimo. Mas o Vasco estava negociando porque é jogador bom, é caro, mas é bom. E qual é a situação do Vasco? O Vasco tem uma folha salarial alta. O Vasco tem por objetivo diminuir essa folha salarial. Mas a situação do Vasco foi tão caótica, tão vergonhosa, tão inexplicável, que o Vasco não está conseguindo diminuir essa folha salarial porque os jogadores são ruins e recebem muito. E clubes que são, assim, justos, eu vou usar essa palavra assim, justo, que são corretos, eles não vão pagar alto por jogadores ruins. Então o Vasco está enfrentando esse problema e hoje o departamento de futebol tenta encontrar destino para atletas com pouco espaço no Vasco, mas que comprometem parte considerável do orçamento mensal. Dentre eles, Galdamés, Eric Marcos, Rossi, Serginho e dentre outros, né? É uma vergonha aí o que esse grupo norte-americano fez no Vasco e realmente a cada momento que passa é lastimável e irritante ver o tamanho da cagada que a senhora 777 Partners fez no nosso Cruz Maltino. Mas enfim, Vascão, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, um vídeo mais explicativo, mais rapidinho, né, também, aqui para vocês nessa noite de quinta-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão por... Volta não, exatamente às 7 horas da manhã de sexta. Show? Vamos que vamos então. Se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.